Muito boa noite a todos vocês que mais uma vez estão aqui no Facebook. Hoje nós teremos duas lives, uma live com Ivan Zaibel, ele que é historiador, entende bastante da nossa cultura pomerana. Ele vai apresentar um assunto muito interessante hoje. Cada vez que nós agora entrarmos, vai ser um assunto específico. Agora, este momento será com o Dr. Ivan Zaibel, e às 20 horas nós teremos outro momento, e este momento será com José Carlos Heinemann. Então, agora o Dr. Ivan Zaibel irá falar um pouco sobre a Bíblia Pomerana de Barth. Boa noite, Ivan Zaibel, doutor Ivan, boa noite. É uma satisfação tê-lo mais uma vez aqui. Boa noite, Josiane, boa noite aos que nos acompanham através dessa live. É com satisfação que eu participo novamente dessa explanação, dessa discussão. Eu penso que esse tipo de programação através da internet é muito importante nesse momento em que a gente ouve tantas críticas sobre as mídias tradicionais, e nesse tipo de canal, como nós estamos utilizando hoje, a gente realmente atinge um público específico, ninguém é obrigado a assistir, mas quem gosta desses temas, aí realmente a gente vê que acompanha com satisfação. O tema de hoje seria, portanto, a Bíblia de Barth, né? Se fala muito em Bíblia, Bíblia luterana, Bíblia alemã, que foi traduzida por Lutero, e, por assim dizer, foi a base para o desenvolvimento da língua alemã na Alemanha, na Áustria, na Suíça, enfim, nos países que têm a língua alemã como língua oficial. Por outro lado, a língua pomerana. Existem muitas controvérsias se a língua, se é dialeto. Hoje, há quem diga que é apenas um dialeto germânico, mas também existem bases muito sólidas que mostram, que provam que o pomerano realmente é uma língua. E o melhor documento para comprovar isso aqui é a própria Bíblia, escrita em língua pomerana. E essa Bíblia foi escrita em 1588, ou melhor, foi traduzida em 1588, a partir de uma outra Bíblia luterana traduzida pelo Lutero, né? Foi traduzida para o pomerano. Então, isso é um aspecto muito importante, né? Mas vamos recuar um pouco mais na história, novamente, para poder entender melhor isso aqui. A gente sabe que durante o primeiro milênio, ou seja, depois do primeiro milênio de Cristo, a Europa sofreu uma série de migrações de povos, quer dizer, foi destruída, foi reconstruída, os hunos, os visigodos, quer dizer, uma série de tribos estranhas à região do norte da Alemanha passaram por lá, destruindo praticamente tudo que vinha pela frente, mas também deixando as suas raízes, sobretudo pela miscigenação. A gente sabe que toda vez que um povo estranho ocupa uma região nova, surgem os filhos, desejados ou não desejados, que acabam tendo esse sangue dessas pessoas, vamos dizer, estranhas ao que habitualmente acontecia. Isso foi muito comum depois, quando, a partir desse momento, se começaram a se desenvolver diferentes dialetos, ou seja, diferentes formas de falar. Quer dizer, vamos dizer, o alemão começou a falar de maneira diferente, com tendência, digamos, do que ele aprendeu com esse ou aquele povo. A partir do segundo milênio, ou melhor, a partir do ano 850, 900, até 1920, nós tivemos na Europa Central o chamado Sacro Império Romano Germânico. Isso era um império mais virtual do que prático, porque toda essa região tinha centenas de pequenos reinos, e cada pequeno reino jurava obediência ao imperador do Sacro Império Romano Germânico. Era, por assim dizer, um imperador que tinha domínio de todos eles, mas na prática ele era uma figura subordinada ao Papa em Roma,
Então, o imperador desse império quase virtual mandava na Europa, porque atrás dele estava o próprio Papa, que dava as regras naquela época. Idade Média é isso, né? Sim, sim. Isso foi uma fase muito difícil. Essa imagem que nós temos aqui, por exemplo, mostra a região central da Alemanha, sobretudo o de 962, praticamente a metade da Itália, a Suíça, uma boa parte da Áustria, tudo isso fazia parte desse império. Em 1034 já modificou o mapa, 1378, bem à direita, nós temos uma outra imagem, 1548 já uma parte da Itália fazendo parte, e depois 1740 nós temos uma imagem em que praticamente o Sacro Império Romano Germânico estava restrito à Áustria e à Alemanha. E no caso 1806 já estava um pouco mais restrito ainda. Na verdade, tudo isso mostra que, durante esse período, as chamadas línguas germânicas começaram a se desenvolver, começaram a ficar mais acentuadas. Mas, mesmo assim, em cada pequeno reino, em cada pequena localidade, havia os diferentes dialetos, maneiras diferentes de falar. Uhum. Né? E o que a gente poderia classificar como... O que nós poderíamos classificar hoje em dia como dialeto e como língua? Como a gente poderia diferenciar isso para o pessoal entender bem? O que seria considerado dialeto e o que seria língua? Bom, língua se considera hoje, etimologicamente, uma maneira de falar restrita a um território que constitui, vamos dizer, uma nação ou um país, que tem a sua história própria, que tem a sua bandeira própria, tem a sua administração própria, assim por diante. Quer dizer, uma língua falada dentro da Holanda, por exemplo, é a língua holandesa. A língua dentro da Espanha é a língua espanhola. Isso seria uma língua. Lógico, a língua alemã hoje é falada na Alemanha, na Áustria, na Suíça, em Liechtenstein, assim por diante. Então, é uma língua que é falada em 4 países diferentes. Um dialeto, nós no Brasil, nós praticamente estamos começando a ter dialetos. Por exemplo, se o nordestino começa a falar com o gaúcho, vai haver dificuldade do gaúcho entender o que o nordestino está falando, porque o nordestino do interior, digamos, não o nordestino da televisão, né, dos canais de televisão. Então, hoje nós chamaríamos de regionalismo, mas na prática quase poderia ser um dialeto. O dialeto seria, por exemplo, na Europa Central, na Alemanha, no final do século XVIII, 1700 para 1800, nós tínhamos quase uma centena de pequenos reinos, ducados, como se fossem pequenos países independentes. Cada um, lógico, os seus reis duques juravam obediência ao imperador do Sacro Império Romano Germânico. Entretanto, cada um tinha suas leis, suas regras, suas alfândegas, e a população não podia sair da sua área. Então, famílias viviam, às vezes, 100, 150, 200 anos, de geração em geração, nesse pequeno território, e, na medida que viviam, começavam a assimilar palavras, começavam a inventar palavras novas para determinadas situações, e, com isso, criou-se um vocabulário próprio deles. É só nós compararmos o Hunsrück da Alemanha, por exemplo, com o pomerano, com o renaniano do Reno, e assim por diante. Então, o dialeto da Áustria, por exemplo, o tirolês, praticamente não se entende o tirolês hoje, mas é um dialeto alemão. Então, essa seria, portanto, a diferença entre dialeto e língua. A língua pomerana, ela era falada na Pomerânia, era um país determinado, era um ducado, mas era um país, tinha sua moeda própria na época, tinha sua cultura, sua forma de pensar e de ser diferente, portanto, era uma língua. E, justamente, a Bíblia de Barth, com a reforma de Lutero, 1517, houve a edição da Bíblia em alemão. Os pomeranos não entendiam o alemão.
até porque a origem da língua pomerana é diferente da origem do alemão, do Hochdeutsch. Então, o que aconteceu? Eles foram através dos seus, vamos dizer, dos líderes da reforma, que foi tudo, principalmente o francês Johann Calvin, no caso, depois passou a ser chamado de Calvin, o Melanchthon, o Zwingli, assim por diante, mais da região da Suíça, que foram vamos dizer, os reformadores, junto com Lutero. Essa nova mensagem, nova maneira de viver, nova maneira de ter os seus cultos, em vez de missa, passaram a ter culto, sem aqueles santos todos nas igrejas, ou seja, a figura de Cristo passou a ser o mais importante, por Cristo, e não através das imagens. Quer dizer, nós nos dirigimos, nós rezamos, oramos a Deus diretamente, não pedimos a um santo que vá nos intermediar. Então, tudo isso também chegou à Pomerânia, mas como a Pomerânia poderia ler a Bíblia se eles não entendiam alemão? Isso fez com que, na Pomerânia, se pensasse em ter um livro, uma Bíblia, um livro que ficasse em cima dos altares das igrejas, que pudesse, durante o culto, ser lido para os pomeranos, para que eles pudessem entender. Perfeito. Naquela época, a Pomerânia era dividida em duas áreas, Pomerânia Ocidental e Oriental. A Pomerânia Ocidental era Pommern Wolgast e a outra parte era Pommern Stettin. Então, Pommern Wolgast tinha, naqueles anos de 1530 a 1610, mais ou menos, a cidade de Bart como sede, né? E o duque, vendo a necessidade de ter um livro sagrado, ter uma Bíblia em língua pomerana, utilizou o recurso inventado por Gutenberg de imprimir os seus livros. Ele criou uma gráfica justamente no palácio dele, que ao longo de 20 ou 30 anos que funcionou essa gráfica, editou mais de 40 livros, entre eles a Bíblia e uma série de outros escritos do Lutero. Então, isso foi uma coisa assim, muito gratificante para os pastores, para os que lideravam esse movimento de alfabetização, esse movimento de oferecer a palavra de Deus à população, a partir justamente dessa publicação. A cidade de Bart hoje tem 20 e poucos mil habitantes, é uma cidadezinha pequena. Mas naquela época, essa imagem está sendo projetada aqui agora, era a imagem de 1580, 1600, mais ou menos. Tá? É uma cidadezinha que tinha naquela época provavelmente em torno de 4 ou 5 mil habitantes, e é uma cidade toda murada, como dá para ver aqui, e lá era, naquele momento, a sede do ducado. O duque, ele se envolve de tempos em tempos, ele se mudava de cidade. Quer dizer, Greifswald, por exemplo, já foi sede do ducado, uma série de outras cidades já foram, por assim dizer, a capital desse reino, né? E aqui está o palácio dele, né? Essa imagem bonita no centro, no fundo, é o palácio dele, não existe mais. Esse palácio depois foi derrubado e no lugar dele foi feita uma grande construção plana, né, em um pavimento só, que existe até hoje ainda, né? Eu visitei esse prédio, né, onde depois, nos primeiros anos, foram sendo acomodadas, hospedadas mulheres viúvas e enfim, moças que acabaram não casando, enfim, uma espécie de abrigo para pessoas que não tinham família, especialmente que era uma época de muitas guerras e muitas vezes as pessoas ficavam sozinhas. Então, esse prédio que existe até hoje ainda serviu como abrigo para essas pessoas. Então, Bart, essa era a cidade de Bart, uma cidade bem interessante, bonita de ver, né? E para fazer essa edição dessa Bíblia, foi utilizada já... O Lutero, por exemplo, fez a tradução direta da Bíblia a partir do hebraico e do grego, né? Era a língua que se utilizava nos primórdios do cristianismo, o hebraico, o aramaico e o grego. As cartas todas elas eram escritas em grego, né?
as cartas paulinas e assim por diante. Então, essa Bíblia que já tinha sido traduzido para o alemão, o modelo que foi utilizado foi justamente esse Lübecker Bibel, de 1533, quer dizer, o Lutero pregou as teses em 1517, na porta da igreja, da Catedral de Wittenberg, e em 1533 já tinha sido impressa uma Bíblia de Lutero em Lübeck. Lübeck já é na região norte também hoje. Lübeck hoje é uma cidade onde tem muito pomerano que vive hoje lá, né? Esses pomeranos refugiados existem lá hoje, né? E justamente esse modelo já traduzido, né, que era confiável, segundo se dizia, foi então traduzido para uma versão pomerana e que serviu de base. Foi o Duque Bogislav, o 13º, no caso, da Pomerânia Ocidental, ou seja, Pommern-Wolgast, que era, no caso, a denominação desse pequeno ducado. Nessa imagem aqui nós temos uma impressora que imagine-se colocando aqui nesse ponto a folhinha e ali esse tipo um carrinho que corre para debaixo da prensa e com essa alavanca aqui se traz sob pressão, é tipo uma rosca sem fim, se traz essa peça toda e faz a impressão, faz a compressão da folha branca contra esse clichê. Esse é um clichê metálico, pode ver que está cheio de tinta, né? Contra esse clichê, né? E aí sai a impressão. Lógico, hoje nós imprimimos, se faz impressão, se fala em 50.000, 80.000, 100.000 cores, naquela época era uma cor só. Quer dizer, cada vez que baixava aquela prensa, era uma cor, né? Aí recuava, alguém ia com uma espécie de rolo, passava uma tinta em cima, o carrinho era empurrado debaixo da prensa e a prensa descia novamente. Era uma coisa assim, extremamente lenta e bem rudimentar. Essa era a impressora criada por Gutenberg, né? Então, é uma coisa totalmente nova, mas na época revolucionou. Nós temos sempre que pensar que antes de Gutenberg, os livros eram escritos pelos copistas. Copistas eram monges que eram analfabetos, mas eles aprenderam, para evitar que eles passassem a informação adiante, eles tinham que ser analfabetos. Então, eles aprenderam a desenhar, copiar a imagem das letras e redesenhar essas letras nos livros novos. Então, os chamados copistas eram analfabetos, eles não poderiam entender o que estavam escrevendo. E essa revolução aqui, que foi, digamos, dessa máquina de impressão que foi inventada pelo Gutenberg, modificou tudo isso aqui. De uma hora para outra, eles conseguiam fazer, por exemplo, a Bíblia de Barth, se fala em 500 a 1.000 exemplares. Foi uma revolução, uma coisa totalmente estranha e totalmente nova, né? Isso está exposto, essa maquininha aqui ainda existe hoje lá no Museu de Barth, que é o Centro Bíblico de Barth. Inclusive, essa é muito interessante. Isso aqui, acho que todos já devem ter ouvido falar em xilogravura. Às vezes, nas escolas, a gente aprende a fazer desenho em cima de uma madeirinha como se fosse um carimbo. O carimbo, por exemplo, é como se fosse uma xilogravura, só que a xilogravura, xilo é madeira, então se faz a gravura em cima da madeira, se passa uma tinta e pressiona em cima de uma folha de tinta. Então, a Bíblia, por exemplo, de Barth, ela tem cerca de 90 pinturas, desenhos. Os desenhos foram feitos dessa forma aqui, ou seja, uma xilogravura em madeira, ela schnitzel, se fala assim, ela foi recortado, tá? E cada coisinha dessas aqui, a parte branca foi removida da tábua. A partir dessas remas, por exemplo, aqui tem imagens de pessoas, um detalhe, uma coisa delicadíssima isso aqui. Foi feito em madeira, uma madeira muito especial. A partir desse clichê de madeira, se fez os clichês de chumbo.
Porque um clichê de madeira desse, passando tinta em cima, para lá e para cá, provavelmente depois de 20 ou 30 impressões, esse clichê iria estragar. Então, se fez clichês de chumbo, se derreteu chumbo, se colocou chumbo derretido em cima do clichê desse, e de lá se tirou um novo clichê de chumbo, que, por seu lado, era utilizado para algumas centenas de novas impressões. É o modelo de impressão que nós utilizávamos pelo mundo afora até cerca de 30, 40 anos atrás. Quem chegou a conhecer essas editoras antigas, que ainda existem em alguns lugares, justamente utilizava isso aqui. A letrinha por letrinha era montada. Essa impressora, por exemplo, ela chegou a utilizar 10 modelos de tipos diferentes, 10 modelos de letras diferentes. Quer dizer, letrinha por letrinha era montada, era constituída e se entrava dentro de uma forma, e essa forma metálica, isso é de chumbo, né? Por seu lado, era passada uma tinta em cima, aquilo servia então como base para, folha por folha, criar essa nova impressão. Isso aqui, por seu lado, inicialmente era feito uma impressão em preto e branco, e depois disso, no segundo momento, era isso aqui. Não sei quem consegue ver essa imagem. Isso é um colorido fantástico. A Bíblia tem em torno de 90 imagens, coloridas. Então, eram 4 impressões de cores e uma preto e branco. Se fazia preto e branco a primeira, e depois as imagens em cores eram sequencialmente feitas em cima. Quer dizer, um clichê do vermelho, outro clichê do verde, assim por diante. Quer dizer, folhinha por folhinha. Trabalho magnífico, né? É um trabalho fantástico. Naquela época, imaginem, naquela época as dificuldades que se tinha, isso era feito assim. E outra coisa, esses livros sobreviveram até hoje. Nós temos hoje, essa aqui é a Bíblia de Barth, que está lá em disposição no Centro Bíblico de Barth. Eu fotografei isso por lá, né? Vocês podem ver que essas imagens aqui, por exemplo, essa aqui, ela é colorida até hoje. Tá? O que nós temos aqui? Nós temos alguém ajoelhado, fazendo a sua oração a um Deus, e ali aparece um anjo. Né? Ali nos fundos, uma série de pessoas, aqui é a imagem de uma cidade. Quer dizer, uma imagem colorida que existe há quase 500 anos, 450 anos. É fantástico isso aqui. Então, isso que é o bonito dessa história. A história que aconteceu, e ficou documentada. Lógico, existem algumas referências que teriam sido em torno de 500 volumes, teriam sido editados dessa maneira quase artesanal, mas fala-se também em 1000 volumes. A verdade é o seguinte, o que se fez, quer dizer, esses 90 clichês que se utilizou para fazer de madeira, uma boa parte dessas ainda estão gravadas, estão guardadas hoje, são clichês semelhantes à xilogravura, e a partir dos quais depois se fez o clichê metálico de chumbo. Esses de madeira já foram guardados, e hoje nós temos uma boa quantidade delas ainda guardadas. Existe um museu na cidade de Lüneburg, quem conseguir visitar, do Principado de Lüneburg, é norte da Alemanha também. Esses clichês estão guardados no museu, podem ser visualizados. São coisas que a gente hoje não consegue nem imaginar, porque hoje nós temos o computador. O computador, nós apertamos 2 ou 3 teclas e na outra ponta, na impressora, sai aquela imagem fantástica e bonita. Naquela época, para imprimir uma folha colorida, se levava 1 hora. Primeiro montando, lógico, sem contar que tinha que se montar aquela coisa, aquela sequência de clichês, de letrinhas, de tipos, tipografia, é o termo que se utiliza até hoje. Sim. Por outro lado, as imagens eram feitas assim. Primeiro aquela imagem da xilogravura, como eu mostrei. Isso tinha que ser impresso através desse clichê de chumbo. Se fazia uma imagem em preto e branco. Depois, se tinha que fazer, no segundo momento, 4 cores diferentes, que dava justamente essa impressão de troca, de mistura, de sequência, quer dizer, cores vermelhas, cores azuis, cores verdes. Imagina a dificuldade na época, nem tinta não se tinha. Hoje telefonamos para o fornecedor da esquina e nos manda a cor que nós queremos. Só que naquela época não existia isso. As pessoas tinham que fabricar tinta. Tudo era diferente. Bom, o que aconteceu com essas Bíblias?
Essas Bíblias, no primeiro momento, foram disponibilizadas nas igrejas. A Igreja Católica proibia a utilização de Bíblias. O único que podia fazer uso da leitura, podia ler a Bíblia, eram os padres, os bispos, enfim. Grande parte dos bispos, dos padres, nem ler e escrever não sabiam, eles eram analfabetos. Porque naquela época, os filhos dos nobres, da baixa nobreza, tinham alguns caminhos que eles podiam seguir. O mais velho geralmente herdava a propriedade. Mais um ou dois iam para o exército, iam incorporar nas forças armadas do seu rei, do seu príncipe, enfim. Mas alguns acabavam sendo encaminhados para a igreja. Tu vai ser padre, tu vai ser religioso, vai ser bispo, sei lá. Se era um rico, ia ser bispo, se era mais pobrezinho, ia ser padre. Então, eles aprendiam a rezar a missa, eles tinham que saber de cor, não precisavam saber ler. Mas os que sabiam ler eram aqueles que só podiam ler a Vulgata. A Vulgata era a Bíblia católica oficial que era permitida. Era uma Bíblia traduzida a partir digamos, de modelos mais antigos, mas que era a única permitida. Não é que Lutero lançou a Bíblia dele, a Bíblia de Lutero foi proibida, imagina. Não é verdadeira, a verdadeira é Vulgata. Por que a Vulgata? Porque a Igreja Católica, originalmente, era chamada a única igreja verdadeira, era a Igreja Romana, e a língua oficial de Roma era o latim. Consequentemente, a língua da Bíblia só podia ser o latim. Então, esses religiosos da época, até Lutero, até 1517, só rezavam, só oficiavam as suas missas, os seus cultos em língua latina. E o povo, que se dane, o povo não precisa saber disso aqui. Existe um ritual. O ritual tinha que ser obedecido. Aliás, era uma coisa parecida que nós tivemos no Brasil nos primórdios. Os pastores, depois que começaram a vir da Alemanha, oficiavam os cultos em alemão. E aí o pastor, a população da feira, alles Pomer, era puro pomerano, assistiam ao culto e depois alguém perguntava, mas o que tu achou do culto hoje? Aí o coitado dizia, ja, der Preis hat sehr schön preis. Eu estou nisso, pastor. O pastor fez uma bela prática, mas eu não entendi nada. Isso naquela época também só ritual, era, assim, né? era tudo latim. E aí o que eles fizeram? O Bogislav mandou editar, imprimir uma Bíblia em língua pomerana. Imagine a coisa fantástica! Que coisa fantástica foi isso! Quer dizer, cada igrejinha tinha a sua Bíblia em cima do altar. Lógico, hoje nós temos muito pouca coisa sobrando. Nesse mapa que tem aqui, também a Folha Pomerana vai editar isso na edição desse sábado. Nós temos uma série de bandeirinhas assinalando os locais onde tem Bíblias hoje ainda preservadas em museus, enfim, em coleções particulares. Quer dizer, isso hoje são obras que não existem mais. Não. Pelo que eu sei, eu soube aí no Centro Bíblico que eles estão digitalizando essa Bíblia antiga, a Pomerana, e dentro de pouco tempo ela vai, se é que já não está, vai estar à disposição, vai estar acessível para quem quiser acessar ela através da internet. É uma coisa fantástica. Seria possível algum dos pomeranos que migraram aqui para o Brasil terem tido a oportunidade de trazer um desses exemplares, ou essas Bíblias não ficavam com os pomeranos, vamos assim dizer, comuns, ficavam mais com os clérigos, os pastores, padres, religiosos e os mais afortunados? Eu não acredito que os imigrantes tenham trazido uma Bíblia desse tamanho. Em primeiro lugar, ela era enorme. Ela tinha praticamente 15 centímetros, 18 centímetros de grossura, tá? E as laterais eram mais ou menos 25 por 35. Quer dizer, era um volume muito grande, quer dizer, pesadão. Quem vai trazer um negócio desse? Não tinha como trazer. Além disso, isso era uma... E já naquela época, isso era um documento, é uma coisa histórica, é uma joia, ninguém ia largar isso solto, né? E esse pessoal, esses imigrantes que vieram para cá, a gente tem que pensar numa coisa, isso eram pessoas extremamente humildes, extremamente simples. Muitas vezes eles vieram para cá com a roupa do corpo,
Nessa edição da Folha Pomerana de sábado, Heinemann escreveu um pequeno artigo, é um relato de uma família. Esse menino que chegou aqui, ele chegou com a roupa do corpo, o seu Gesangpauk, né? E era só isso. Tá? Eles não tinham mais nada, né? Então, ele manteve isso até o final da vida deles. Eles não tinham. Uma Bíblia dessas é um trombolho, é um troço enorme. Ele era muito bom para deixar em cima do altar. O pastor, o clérigo, chegava lá, folhava e fazia a leitura do texto que ele queria fazer. Na verdade, a Bíblia de Barth, eu diria, teve assim uma importância fundamental na história da Pomerânia. Assim como a Bíblia de Lutero foi a base para a consolidação da língua alemã, do Hochdeutsch, a mesma coisa aconteceu com a Bíblia, com a Bíblia de Barth. O pomerano já era falado há praticamente 500 anos ou mais, com essa fusão de vikings, depois os comerciantes da região do Báltico, os Hansastädter, né? Os Hansa, eles eram comerciantes, cidades que mantinham tratados comerciais com Kiev, na Rússia, com Veneza, com a Sicília, com a Espanha, com Portugal. Quer dizer, eram povos que, naquela época, tinham assim, uma tramitação, um trânsito muito grande pelo mundo afora. E, evidente, a língua do comércio da Hansa era um pomerano. O pomerano, uma língua pomerana mais, vamos dizer, muito mais primitiva do que essa que nós temos hoje, né? Então, a língua pomerana, ela existe há muito tempo. O Hochdeutsch é uma língua nova. Ela foi criada através da tradução do Lutero, né? Então, o pomerano não. O pomerano é uma língua que se formou a partir de, digamos, de todo essas andanças históricas do povo da região do Báltico, né? E hoje nós podemos dizer que ela surgiu nesse contexto. Alguns falam de língua baixo-saxônico, outros falam baixo, médio alemão, quer dizer, tem diversas denominações, mas uma coisa é certa, não é um dialeto. Eu pessoalmente estou convencido disso, porque não tem como ser dialeto, porque é uma língua muito mais antiga do que o Hochdeutsch. Então, como é que vai ser dialeto? Sim. Tá? E outra coisa, existem documentos que provam que essa língua continuou falando. Eu recebi hoje de um alemão, eu estive no ano passado num congresso na Alemanha, eu encontrei lá um senhor, um professor da Universidade de Greifswald, 90 e poucos anos de idade, uma pessoa fantástica. E ele me falou que ele tinha 2 dicionários na casa dele, um dicionário, uma reedição de um dicionário muito antigo. Aí eu digo, olha, quem sabe a gente acha uma forma de compartilhar, eu gostaria de comprar um desses aí. Ele, não tem problema, eu te mando ele. E hoje eu recebi esse dicionário. É um dicionário editado em 1781. 1781. Ou seja, é um dos dicionários mais antigos de que se tem notícia. Então, o pomerano existe. A Bíblia de Barth foi, por assim dizer, a base, a consolidação daquilo que já existia. Muitos anos atrás, há séculos atrás, já se falava uma língua que hoje, que deu origem, com o passar dos séculos, ao que hoje se fala na Alemanha. Aliás, o Brasil é o lugar que mais se fala pomerano, né, para dizer a verdade. Nos Estados Unidos se fala muito pouco, na Alemanha se fala muito pouco, se fala outros dialetos, né, mas o pomerano mesmo, esse da Pomerânia Oriental, da região de Greifswald, que, por assim dizer, fez parte dos ducados da Pomerânia, hoje praticamente desapareceu na Europa. O pomerano e o Plattdeutsch seriam a mesma coisa, ou não? Pois é, pomerano hoje é um termo assim, muito genérico, língua pomerana. Os pomeranos que vieram para o Brasil, existem algumas referências que mostram que havia em torno de 10 a 12 maneiras diferentes de falarem.
Os que vieram para o Brasil, basicamente, tiveram dois dialetos, dois grupos diferentes. Chamam-se dialetos. Dialetos pomeranos, quer dizer, formas diferentes de falar entre os pomeranos. Tá? Então, se nós formos falar em dialetos pomeranos, isso seria uma forma de justificar por que tantas maneiras diferentes de falar. Por que no Espírito Santo tem um vocabulário que não existe aqui? Porque aqui no sul, São Lourenço, Canguçu, essa região toda tem um vocabulário que não existe no Espírito Santo, justamente em função disso. Os imigrantes vieram de regiões diferentes. Eles conservaram o seu vocabulário. Canguçu, São Lourenço, foi um local relativamente isolado, quer dizer, eles viveram entre si uma certa endogenia. Talvez Espírito Santo foi um local onde viveram isolados durante 100 anos. 1870, 1970. Eles só abriram quando começou a chegar a televisão. Então, isso fez com que essas pessoas lá do interior da Mata Fria, daquelas áreas muito, muito isoladas, hoje falam as mesmas palavras, utilizam as mesmas palavras que os imigrantes, há 150 anos atrás, utilizavam lá na Alemanha. Isso está documentado. Perfeito. Então, é interessante isso aí. São tudo coisas que eu acho que vale a pena ser pesquisado. A Folha Pomerana tem divulgado uma série de conteúdos nessa linha. Quer dizer, as pessoas que fazem mestrado, fazem doutorado, fazem TCC, eles tinham que ir atrás dessas informações. Me diz, essa semana alguém me diz, não, mas é tudo em alemão e não entendo alemão. Mas, caramba, é tão fácil traduzir o alemão. Joga esse negócio num tradutor. Lógico, não vai ser uma tradução ipsis literis, vai ser uma tradução, mas dá para ter uma ideia do que está escrito. Eu leio em polonês, nunca estudei polonês, não sei uma palavra, mas largo esse texto num tradutor polonês, eu sei o que eles estão escrevendo. Perfeito. Então, hoje facilita bastante, né? Perdão, eu não entendi. Eu disse que hoje essas tecnologias facilitam bastante, né? Imagina, na época de Lutero, ele teria que saber, entender um pouco da gramática do grego, do hebraico, entender a língua, porque poderia dar um significado completamente diferente, né? O conteúdo, teria que entender o conteúdo em ambas as línguas, né? Hoje em dia é tudo tão mais fácil e as pessoas muitas vezes, mesmo assim, dificultam e não querem ir atrás, né? Eu penso o seguinte, hoje não se justifica o que aconteceu já no Brasil nesses últimos anos, em que se escreveu 3 teses sobre, por exemplo, a arquitetura dos pomeranos, que tenha uma, sim, mas aí Ctrl+C, Ctrl+D, aquela história, copia, cola, isso não é trabalho. Pô. O sujeito sai de lá com uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, copiando o que o outro escreveu. Pelo amor de Deus. Eu sempre, quando falo nesses assuntos, eu sempre lembro, há uns anos atrás, na Alemanha, um desses camaradas que foi ministro da Guerra da Alemanha, secretário da Defesa, ele passou pela avaliação do Senado, ao ser indicado, já estava exercendo a atividade, mas passou por uma avaliação, descobriram que na tese de doutorado dele, ele tinha transcrito um absatz, um texto assim de 8, 10 linhas. O que aconteceu? Teve que pedir as contas. Poxa vida. Ele teve que pedir as contas, porque isso é plágio. Plágio é crime. E o que acontece aqui no Brasil? O pessoal aqui no Brasil plageia, copia, cola, não quer nem saber, e não acontece nada. E ainda saem levando o título de doutor. Tem gente aqui que nunca fez pós-graduação e ostenta um papelzão aqui. Mestre, doutorado, não sei o que mais. Eu acho que as pessoas têm que ser honestas. E nesse aspecto, se nós olharmos o que essas pessoas fizeram ao longo da história, se nós lembrarmos o que existe de temas que ainda podem ser explorados, é coisa fantástica. Sobre esse museu, sobre esse Bibelzentrum de Bad, a gente poderia conversar uma semana inteira,
das coisas que tem lá, do material que eu trouxe, do que eu fotografei, é coisa fantástica. E é tudo original. Uhum. Né? Então, Imagina que belo trabalho não daria, né? Daria um trabalho fantástico. Lógico. Agora, as pessoas têm que ir atrás da informação. Nós temos que pesquisar. A Folha Pomerana vai sair agora o número 339. Quer dizer, é um jornalzinho de 18 páginas, tem temas que não acabam mais. Lógico, muita coisa em alemão, mas, poxa vida, pega esse texto, joga no Google, joga num tradutor de texto, a pessoa vai ler o que está escrito em alemão, vai ler o que está escrito em pomerano, tem coisa em português, em pomerano, em alemão. Quer dizer, vai atrás de um tema desse aqui, vamos ver o que está escrito, vamos pesquisar isso aqui. Eu acho que essa deve ser a mensagem para a juventude, para esses candidatos a estudantes da pós-graduação. Vamos atrás das informações, vamos ver o que está acontecendo, vamos ver como é que a gente pode produzir um material melhor para a nossa posteridade. Perfeito. Eu acho que seria mais ou menos nessa linha que a gente tem que ir atrás de informações, a gente tem que saber o que de fato aconteceu. Lógico, muita coisa foi perdida no decorrer das guerras, porque a Pomerânia, aquela faixinha de terra de 150 por 500 quilômetros, aquilo passou por centenas de conflitos armados, por pragas, por peste negra, assim por diante. Agora, sempre vale a pena pensar no que sobrou e vamos analisar o que tem ali. Perfeito. E mesmo passando por tudo isso, ainda há remanescentes, há aqueles pomeranos que mesmo assim ainda iam em busca de uma vida melhor, de um país melhor, de um lugar melhor para viver, né? Então eles não desistiam, né, facilmente. Hoje em dia, muitas pessoas desistem dos seus sonhos, dos seus objetivos, das suas metas, talvez no primeiro tropeço, né? E os pomeranos, eles mesmo assim, eles lutaram, eles enfrentaram suas adversidades e sempre seguiram em frente. Eu acho que é um exemplo de superação, é um exemplo que nós também podemos passar para o mundo, né? O exemplo de luta do povo pomerano, né? E não devemos deixar isso adormecer, né? Não podemos desmerecer esse fato também, né? Mais alguma colocação? Não? Então, boa noite a todos, né? Obrigada a todos vocês que acompanharam essa live hoje sobre a Bíblia de Bart com o nosso amigo Dr. Ivan Zeibel.